Então, pessoal, a ideia hoje, na nossa aula hoje, é nós fazermos a correção da página 38, certo? Que fala sobre os astecas, que a prof mandou de tarefa para vocês. Depois, vamos falar sobre os maias hoje, certo? E eu preparei uma série de slides, aí eu vou retomar algumas coisas dos astecas e vou falar dos maias através dos slides que a prof preparou. Então, primeiro a gente vai fazer a correção, aqui da página 38, deixar ok a correção. Aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês, vou fazer uma retomada dos astecas, que foi a população, foi o grupo nativo que nós falamos na nossa aula passada, tá? E vou falar sobre os maias, que é o objetivo da nossa aula hoje. Eu fiquei feliz, consegui ativar a câmera do computador. Nós percebemos que tu ativou a câmera do computador. Nós percebemos o seu fundo e a sua animação. Tem problema, que bom, aí isso anima a gente também, né? Vamos lá. Então, a gente vai fazer a correção lá na página 38. Todo mundo lá no Interpretando Documentos na página 38, para a gente poder corrigir, certo? Isamelo, tu lê pra gente a número 1 da página 38, por favor. Isa? Você se encontra por aí, Isabela? Estamos a cri. Isamelo? Não vai aparecer. Prof, Oi! Apareceu. Ah, tá Bem, aí, Kenga. coisa linda da prof. Ô, Isa, tu lê pra gente o número 1 da página 38? Morreu de novo. Foi abduzida? prof, Oi, fala, Isa. é que a minha internet tá ruim, aí fica caindo. Ah, fica caindo? Então tá bom. Então vamos lá. Olivia, lê pra gente, Olivia, número 1 da página 38, por favor. Mas precisa ler o texto ou só o... É o textinho que tá em rosa, Olivia. Tu lê pra gente, por favor? Leia esse texto a respeito dos sacrifícios praticados entre os astecas. No universo frágil, estável e à mercê de catástrofes, a confiança no futuro era algo fora de propósito. A cada 52 anos, o calendário asteca anunciava um ano um ano do possível fim dos tempos, do quinto sol. Ao final deste ano, um terror coletivo tomava conta da população, receosa de o sol não mais nascer. Multidões varavam a noite depositando sua confiança nos sacerdotes que tentavam interpretar a posição das estrelas e sacrificavam inúmeras pessoas. De Então, acordo olha só. com Isso. Essa questão, o textinho que a Lívia leu para nós, tá? Muito obrigada, Lívia. O textinho que a Lívia leu para a gente, né? E a questão da ideia que eles têm de sacrifícios humanos, tá? E da questão do sol, né? Da devoção a ele, deles, a questão do sol. E é importante falar que as da natureza, elas acontecem. Então, por exemplo, nós tivemos semana passada um ciclone que passou aqui pelo sul do Brasil, né? Atingiu, devastou mais cidades em detrimento a outras, mas se fosse na comunidade asteca, esse ciclone que tivesse acontecido, ou uma grande seca, enfim, é porque eles não estavam adorando de forma correta os deuses. E aí o número de sacrifícios duplicava, triplicava, quadriplicava, enfim, porque na cabeça deles eles não estavam adorando de forma correta e os deuses precisavam de mais sacrifícios para ficarem felizes com eles e mandarem o sol, ou ficarem felizes e não ter seca, e assim sucessivamente. Fala, João.
Acho que o texto se refere muito a 2020, né? Então, é isso que eu acabei de falar ali, fazendo essa comparação, né, gente? Mas foi programado, né? Então, e a gente não tinha conversado, né, João, sobre isso. Então, olha só, diz ali, né? De acordo com o trecho, qual era o objetivo principal dos sacrifícios humanos, né? Os sacrifícios humanos para os astecas é para que tudo continuasse de forma normal, para que tudo acontecesse para eles de forma correta. Então, algo que saísse do eixo, para eles estava ligado à não adoração correta dos deuses. Portanto, uma seca muito grande, uma perda na agricultura, um período muito grande de chuvas, né, que também você tem perda no processo agrícola. Se você tem uma seca muito grande, você perde o que você plantou. Se você tem um período muito grande de chuvas, né, você também pode perder o que você plantou. E assim sucessivamente. As catástrofes que nós sabemos que são naturais, tá? Para eles, o entendimento deles era uma relação ligada com a relação deles com os deuses. Então, os mesopotâmicos, né, os egípcios, tá? Os povos da antiguidade, eles tinham muito forte a característica mitológica e da relação do seu dia a dia com os deuses, e tudo que se fazia estava relacionado a esse comprometimento. Por isso, tá, que eles vão acabar sacrificando inúmeras pessoas, porque, segundo a crença asteca, então, era necessário sacrifícios humanos para que o mundo continuasse no seu fluxo normal. Ou seja, não tivesse nenhum problema, seja ele, sabemos hoje, que é uma das questões ambientais, mas eles não tinham esse entendimento. Certo, gente? Número 2, tá? Número 2, vamos lá. Gabriel Cardoso, consegue ler pra gente? Gabriel? Oi. Oi. Consegue ler pra gente o número 2 ali, o textinho, Gabriel? Pode ser. Leia o texto a seguir a respeito da invasão espanhola no Império Azteca. Hernán Cortés conquistou Tenochtitlan. Isso. Com uma tropa de 600 espanhóis e uma incontável quantidade de índios de Tlaxcala, Chalco, Mixquic. Não povos, tá? Enfim, uma quantidade de indígenas, né? E outros povos humilhados pelo Império, fartos de banhar com seu sangue as escadarias do Templo Maior. Olha só, de acordo com o texto, que favoreceu a destruição do Império Azteca pelos espanhóis, tá? Gente, o Império Azteca dominava outros impérios, certo? Tinha outros impérios sob sua dominação. E a dominação azteca não era nada bacana, não era nada legal. Então, quando eles tinham que fazer sacrifícios humanos, eles não sacrificavam os aztecas. Eles sacrificavam dos povos que eles dominavam. Então, tinha toda essa relação. Os povos que eram dominados pelos aztecas pagavam altos tributos. Então, os espanhóis se apoiaram nisso. Lembra que eu disse para vocês que as questões internas fizeram com que os espanhóis dominassem? Porque se eles se unificassem, eles conseguiam expulsar os espanhóis. Mas como o Império Azteca agia com dominação, e a dominação azteca era uma dominação que cobrava altos impostos, era uma dominação que fazia sacrifícios humanos, a galera estava descontente. O que os espanhóis fizeram? Aproveitaram isso e pegaram apoio dessa galera que estava descontente com os aztecas para conseguir dominar o Império Azteca. Fala, João. Eles fizeram a mesma estratégia, né, que os portugueses fizeram com os japoneses, né? Isso, a mesma estratégia. Se tem conflito interno, é mais fácil de dominar, certo? Então, o que acontece aqui? O Império Azteca é um império de dominação, é um império que cobra muitos impostos e a galera estava muito descontente. Portanto,
segundo esse texto, o que que diz? Os espanhóis receberam a ajuda dos povos dominados pelos astecas. Por isso que conseguiram dominar o povo asteca. E eu quero lembrar vocês que os sacrifícios humanos rolavam de uma maneira bem veemente, forte, certo? E aí teve um período que eles sacrificavam muita gente. E, obviamente, a galera não queria mais que isso acontecesse, estava descontente, isso facilitou o processo de dominação espanhola. Correto? Eu mandei lá para vocês até o trailer do filme Apocalipto, que eu disse para vocês que é um filme altamente sanguinário. É um filme que mostra muita violência, mas só mandei aquele trechinho para vocês assistirem, que é o trailer, para vocês perceberem como era a disputa entre eles, porque vai facilitar a dominação espanhola, certo? Já foi lançado aquele filme ou vai ser lançado ainda? Não, aquele filme já é um filme bem conhecido, certo? Mas é um filme que a gente, como eu disse para vocês, é um filme, eu acho que é para maior de 16 ou 18 anos, se eu não me engano, por conta do número de violência, tá? É uma parte, se pesquisarem assim, cenas do Apocalipto, e aí tem a parte que eu falei para vocês dos sacrifícios humanos, que eles tiravam o coração, sabe? Que eles só colocam uma pessoa ali, e aí são os que não são das tribos que são dominadas, dos grupos que são dominados, né? E aí mostra ele abrindo, tirando o coração, e aí depois falando com o Deus Sol, tá? E aí tinha uma fila atrás dele, porque todos eles seriam sacrificados, o número de sacrifícios que era muito alto. E depois ele cortando a cabeça do cara, e essa cabeça rolando lá da pirâmide, enfim, porque isso realmente acontecia, tá? Mortal Kombat. Ô, prof, Pode falar. tipo, não sei se teve de uma vez que, tipo, os incas, os mais aztecas se encontraram e trataram? Sim. Várias vezes, inclusive. Tá? Teve vários conflitos entre eles. Amores, olha só. Oi? Mas esse pessoal de Portugal, Espanha, gostava de botar lenha na fogueira, né? Os espanhóis, sim, era o que eles queriam, que o bicho pegasse para eles conseguirem. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, literalmente. Ó, vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente falar. Vou retomar o povo asteca e vamos falar dos maias hoje, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Eu tô vendo aqui. E é o filme de 2006. Sim. Nossa, já é bem antiguinho, então. Bem antigo, só que é um clássico para essa temática, porque poucos filmes abordam essa temática, né? Sim. Acabou se tornando assim no ensino médio a gente discute esse filme. Mas é tudo bem detalhado. A violência é um filme altamente, porque havia muita violência entre eles por conta da dominação, sabe, Barcelos? Povos, então, pré-colombianos, né? Que é os incas, os maias e os astecas que nós vamos estudar. Então, eu vou voltar aqui. Como é que era a organização desses povos de maneira geral? Que é comum a todos eles, aos incas, os maias e aos astecas, né? Olha, são 3 aspectos que a prof colocou ali. Os europeus se surpreenderam com a presença de sociedades altamente organizadas. Lembrem-se que quando os europeus chegam e, por exemplo, dão de cara com Tenochtitlan, que era uma cidade altamente militarizada, organizada, desenvolvida, uma das maiores cidades do mundo, né? Cidades belíssimas, repletas de praças e com centros cívicos e religiosos, algumas dessas monumentais. Possuíam uma organização jurídica e social sofisticadas. Estavam organizadas em classes sociais. Então, eles eram muito diferentes, gente, dos grupos que viviam no Brasil.
Tá? Eles são antagônicos, porque os grupos que viviam no Brasil eram grupos muito diferentes entre si, mas eles não tinham essa organização. Eles não tinham cidades altamente organizadas, militarizadas, eles não tinham classes sociais, né? A ideia é muito diferente. As sociedades incas, maias e astecas são sociedades altamente hierarquizadas, ou seja, nós temos alguém lá no topo da pirâmide que comanda tudo, certo? Que cobra impostos, por exemplo, coisas que no Brasil, de maneira geral, nenhuma dessas características passa perto das características do nosso país enquanto população nativa, né? Olha só, aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Então, astecas, que foi o que nós estudamos na nossa aula passada, certo? Então, o prof vai falar aqui. Primeiro astecas, depois os maias, que é o objeto da nossa aula hoje. Então, povos astecas, povo guerreiro por natureza, conquistaram diversas tribos indígenas, ou seja, diversos grupos. Por isso que os espanhóis se utilizam disso, porque é um povo altamente guerreiro, é um povo que também se usa de violência, é um povo que domina, que cobra altas taxas de impostos, né? Existiam duas religiões, uma pública para todo mundo e outra privada só para os sacerdotes ali, certo? A religião se caracterizava pela ausência da ética e da busca da perfeição espiritual. Por que a ausência da ética, né, gente? Porque eles sacrificavam, tinha muito sacrifício humano, tá? E eles não tinham uma discussão assim, ó, que fosse bem clara sobre a importância que a gente fala hoje de empatia, de se colocar no lugar do outro. Sabe, esses preceitos, por exemplo, cristãos que nós temos, né? Ama o próximo como a ti mesmo, se eu colocar um preceito cristão aqui, só para a gente poder pensar, esses preceitos não permeavam a religião dos povos nativos da América Espanhola, tá? Então, eles não tinham essas características. Por exemplo, na Grécia Antiga, nós vamos perceber, a gente estudou ano passado, né, eles adoravam vários deuses, mas essa questão da ética, ela já era discutida por conta da filosofia. Aqui não tem esse tipo de discussão, tá? Grande necessidade de sacrifícios humanos para agradar aos deuses, já que estavam sujeitos às suas vontades. Então, para eles, tudo estava relacionado a agradar aos deuses. Se eles não agradassem os deuses, eles não teriam alimento e assim sucessivamente. Então, por isso, os inúmeros sacrifícios humanos. Ó, uma das principais divindades, né? Quetzalcoatl, serpente emplumada, deus do saber, do clero e do vento. Devido à lenda, né, o Cortés, gente, isso é bem interessante, tá? O Hernán Cortés é o dominador da população asteca, tá? Ele que domina a população asteca. E ele é confundido com um deus, tá? Então, quando ele chega para os astecas vão valorizar ele, vão falar que ele é importante, porque eles vão confundir ele com Deus. Por quê? Eles estão esperando esse Deus. Então, eles acreditam que o Hernán Cortés é esse Deus que ele estava esperando, certo? Então, essa confusão aí no início faz com que o Hernán Cortés seja muito bem recebido pela população asteca. Inclusive, eles fazem festas aos deuses, às divindades, comemoram, porque para eles é a chegada de um Deus. E depois é que eles vão perceber que, na verdade, não é um Deus, e sim um grande dominador. Um espanhol safado. Ó, aqui tá. Atividades econômicas, então, dos astecas. A guerra é uma atividade econômica, porque eles dominavam outros grupos, e aí, a partir dessa dominação, eles arrecadavam tributos, arrecadavam impostos, tá? E arrecadavam pessoas para sacrificar aos deuses também. Aí eles não precisavam sacrificar os próprios astecas. A escassez de terras férteis levou-os a desenvolver jardins flutuantes, que são os chinampas, né? Tem algumas imagens mostrando os chinampas. Os chinampas, eles
eles tinham uma técnica, gente, e tem que ter uma técnica altamente desenvolvida para isso. Eram regiões, assim, que eles praticavam a agricultura, tá? Não só jardins, né? Jardins subterrâneos é o nome, né? Onde eles praticavam a agricultura como se fosse flutuante mesmo, sobre os lagos ou sobre os rios, né? Os incas também vão fazer uma forma de cultivo diferente, que é aquela forma de cultivo como se fossem escadas, assim, depois a gente vai ver para eles conseguirem cultivar, porque eles estavam numa altitude muito mais elevada. E os astecas tinham os chamados chinampas, ou seja, sobre o lago, né, ou sobre os rios, eles conseguiam fazer esse cultivo, então tinha que ter um conhecimento muito grande, até de agronomia, para conseguir desenvolver isso. O comércio se desenvolveu a tal ponto de surgir uma classe de mercadores. Olha só, é só para a gente entender que quando a gente fala de grupos nativos ou de grupos indígenas da América, a gente acaba não valorizando tanto esses grupos, ou não falando da sua importância, e aí a gente fala muito dos europeus, né? Que os europeus eram imponentes, que os europeus eram eles se sentiam imponentes, eles se sentiam superiores, mas eles não imaginavam o que eles encontrariam aqui na América. É do mesmo período histórico, tá? Do Egito, da Antiguidade. Então, a gente fala muito do Egito na Antiguidade, das construções das pirâmides, mas aqui na América também tinham pirâmides construídas pelos povos nativos, que são os incas, maias e astecas. Aqui na América, eles também tinham muita tecnologia e cidades altamente desenvolvidas, tanto que eles vão ser divididos em classes sociais. Tanto o comércio é importante que vai ter uma classe só de mercadores. Então, a gente fala da burguesia na Europa, e aqui nós também temos um entendimento como se fosse uma classe burguesa, com outro nome, que são os mercadores, mas nada mais é do que uma classe que pratica o comércio e que tem um lucro a partir dele, como a burguesia na Europa. O recolhimento de tributos era proporcional à capacidade de produção, sendo que os nobres são isentos de impostos. Lembra da Europa? Nobres também não pagam impostos na Europa. Isso é tão forte que na França, por exemplo, antes da Revolução, por que vai acontecer a Revolução Francesa em 1789, já é século XVIII? Porque a galera está altamente descontente, porque a maioria da população, 96% da população, paga altas taxas de impostos e sustenta o luxo, a ostentação, a riqueza da nobreza e do clero, que não trabalham e não pagam impostos. Aqui da mesma maneira, tá? Os nobres não trabalham, não pagam impostos, enquanto a maior parte da dominação feita pelos astecas pagam altos tributos para poder sustentar essa classe que não trabalha, tá? E que não paga impostos. Aspectos políticos e sociais dos astecas. Organizados numa confederação criada através de uma tríplice aliança entre os reinos de Tenochtitlan, Tlacopan e Texcoco, né? Apesar de ter extensos domínios, nunca foi um império propriamente dito, devido à falta de uma política de centralização administrativa. Eles eram poderosos, mas eles não conseguiram estabelecer um verdadeiro império com uma única liderança, tá? O império é como a gente tem a ideia lá da Europa, da formação dos Estados Nacionais, que a gente tem um único rei que domina tudo, a ideia de absolutismo. Aqui eles não tinham essa ideia absolutista, os astecas. Depois a gente vai ver que os incas vão conseguir desenvolver uma sociedade mais com poder centralizado, tá? E eles não têm essa centralização política. Os cargos políticos eram obrigatórios e somente em casos excepcionais eram renunciáveis através de uma cerimônia específica. Então, era obrigatória a participação da nobreza nos cargos e não posso renunciar. Posso abandonar, não quero participar se eu sou eleita para esse cargo, se eu sou filho de alguém que isso passa hereditário, eu não posso desistir, eu não posso simplesmente não cumprir com as minhas obrigações. No início, não possuía uma divisão social. Era um povo migrante, homogêneo e de caráter guerreiro, no início. Depois, os domínios deles foram
aumentando. Aí eles fundaram uma monarquia, tem um rei agora, uma monarquia aristocrática, com grupos sociais divididos. Então, agora, esses grupos sociais, que é a aristocracia é uma pequena parcela da população, esses grupos sociais é que vão dominar, é que vão, de forma rígida, dominar essa população ou quem eles estão dominando. Cada grupo possuía seus próprios deuses, cultos, roupas e bairros. Os tributos variavam de acordo com a classe social. Entendam que eu não tenho um único rei que comanda tudo. Eu tenho uma monarquia aristocrática, então eu tenho grupos sociais, algumas regiões. Então eu não tenho uma única liderança, eu não tenho a centralização política. Tá? Muito bem. Aqui nós já falamos, eu deixei um vídeo para vocês assistirem, que fala das características do povo azteca, para ajudar, um vídeo bem didático, um vídeo curto, esse é curto, tem 15 minutos, se eu não me engano, tá? Para vocês assistirem. Ó, os maias agora, tá? Os maias têm profundo interesse nas questões de astrologia, certo? Um profundo conhecimento na matemática. Eles já conheciam o número zero, tá? O número zero para eles era representado como uma concha. Então, coisa que não se tinha, os europeus não tinham esse domínio. Tá? A escrita deles é uma escrita hieroglífica, assim como a escrita egípcia, que é uma escrita simbólica, né? Hieróglifos são símbolos, né? E a criação de peças, então, de cerâmica. Olha lá. A principal divindade, tá? Itzana, o deus dos céus, do dia e da noite. Acreditava no mundo infernal. De novo, olha os sacrifícios humanos aparecendo aqui de novo. Sacrifícios humanos, tá? Sacrifícios humanos e altos sacrifícios. Veneravam seus antepassados. Então, eles se auto-sacrificavam também. Eles veneravam seus antepassados, ou seja, a ideia de valorizar os antepassados, né? Eles se suicidavam? E se faziam auto-sacrifícios. É como se fosse um suicídio, Barcelos. Então, como se para eles era um momento muito importante. Eu vou entregar a minha vida aos deuses, tá? Em auto-sacrifício ao meu povo. Então, eles eram muito valorizados pelo sacrifício que faziam, né? Eles eram muito reconhecidos e na cabeça deles eles estavam se auto-sacrificando para o Deus, né? É a ideia dos pilotos kamikazes lá da Foi aí que surgiu a ideia de tá? Eles faziam... Foi aí que surgiu a frase suicídio coletivo. E era bem comum. Olha lá, os maias. Então, criavam animais domésticos e praticavam agricultura, principalmente o milho, os astecas também. O milho é o principal alimento de todos os incas, maias e astecas, tá? Construção de canais e terraços. Então, eles faziam um sistema de terraços, como se fosse, os incas também faziam isso, era como se fosse, a gente olha, parece uma escadaria, e esses terraços eram para prática agrícola, tá? Eles tinham, por conta da altitude de algumas regiões, do relevo também, né? Eles tinham que fazer essa prática agrícola dar certo. Tá? Por isso que eles tinham um autoconhecimento também da questão da agronomia, né? Para conhecer efetivamente, para conseguir fazer esses cultivos. Praticavam queimadas para abrir novas lavouras, por isso a fertilidade do solo era baixa. Então a gente sabe muito bem que as queimadas elas vão tirando todos os nutrientes da terra. E no Nordeste brasileiro, nós temos uma parte do Nordeste que é uma parte que desertificou do solo nordestino, né? O sertão do Nordeste nada mais é do que a desertificação daquele solo, do processo de desertificação. Como ele aconteceu? Em todo o Nordeste brasileiro se cultivava cana-de-açúcar. Entre um cultivo e outro, cultivo a cana, corto ela, faço o melaço, para daí eu plantar cana novamente, o que eles faziam? Eles não deixavam a terra descansar
e eles faziam a queimada. Isso, com o passar do tempo, não acontece, a desertificação não vai acontecer em 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30 anos, né? É um processo. Então, depois de praticamente 300 anos plantando cana em solo nordestino, esse solo foi desertificando, foi perdendo suas propriedades. Foi o que aconteceu no solo do nosso país, no sertão do Nordeste, por conta da prática excessiva da cana-de-açúcar e das queimadas que se fazia. O solo vai perdendo a fertilidade até desertificar. Aqui acontecia a mesma coisa, eles não tinham esse cuidado, e aí eles tinham uma baixa produtividade na questão agrícola por conta do solo. Seus principais produtos industriais eram os tecidos, os produtos plumários e a cerâmica. Entendam novamente, eu falo para vocês, era uma sociedade organizada. Eles produziam produtos, produziam tecidos, certo? Muito diferente dos grupos nativos indígenas brasileiros. Aspectos políticos e sociais. Organizado em cidades-estados, já lembrem dessa palavra, né, que a gente já falou, na Grécia. Cidade-estado cada região tem sua, autônoma. De novo, os maias, novamente, não têm um território definido, não tem uma grande liderança, certo? Então, são cidades-estados autônomas, com o próprio corpo político, religioso, sem ligações com as demais, ou seja, cada cidade tem sua forma de organização. Certo? Então, eles não tinham um grande império também maia, certo? Porque cada cidade-estado, em cada região que eles estavam, eles tinham uma forma de organização diferente, tá? Oi? O sacrifício era diário, fazia um mês? Assim, isso dependia de como, se tivesse tudo bem, se para eles tivesse tudo correndo às mil maravilhas, esses sacrifícios, eles aconteciam em menor número, tá? Poderia acontecer uma cerimônia uma vez por semana, só para que os deuses ficassem felizes. Ah, prof, mas é possível não ter sacrifícios humanos justamente porque estava tudo bem? Não. Eles faziam os sacrifícios, tá? Porque eles acreditavam que era por conta dos sacrifícios que estava tudo bem. Agora, se qualquer problema, aí sim, os sacrifícios poderiam ser diários, tá? Então, se tem um problema que aconteceu, esses sacrifícios vão ser diários e com alto número de pessoas participando desses sacrifícios. Tá? Ó, a sociedade de classes composta por uma elite, de novo, uma sociedade dividida em classes sociais. Entendam, então, que não é todo mundo igual, lindo e maravilhoso. Ah, a sociedade indígena, todo mundo tem ideia de igualdade. Incas, maias e astecas não têm ideia de igualdade. Muito menos uma ética que se discuta isso. Tá? Então, uma sociedade de elite e hereditária, ou seja, passa de pai para filho, e dominante, que domina o restante da população. De sacerdotes e militares. Então, eu tenho um sacerdote, tenho um militar, que é a elite, que comanda, e o restante da população que segue essas diretrizes. O trabalho público era considerado pelos camponeses como um serviço prestado aos deuses. Então, essas obras que a gente está vendo aqui, ó, nas imagens, essas pirâmides que eram construídas, está vendo aqui, ó, pelos maias, essas obras aqui são obras públicas, são obras feitas pela população, tá? Que não recebia para trabalhar para essas obras, porque eles acreditavam que estavam trabalhando para os deuses. E, obviamente, que os sacerdotes se aproveitavam disso, né? Então, para construir essas grandes obras, eles não gastavam nenhum centavo em termos de pagar as pessoas para poderem trabalhar para eles, né? Aqui é os incas já. Então, só para a gente ter essa ideia. Aí agora eu quero, depois eu vou falar sobre os incas para não misturar aqui. Deixa eu sair daqui. Cadê? Ô, prof. Oi? Então, eu acho que esses povos aí, eles não pensam direito, né? Para saber que um deus é imortal.
Pra precisar de vida de outro não tem necessidade. Sim, mas assim, ó, para dominação, quando a gente pensa em dominação, João, é mais fácil eu relacionar Dá medo? esse discurso para conseguir dominar, correto? Então, é uma relação de dominação. Então, é só para a gente poder entender que quando a gente fala de dominação, não é só o europeu que domina, que tem uma classe poderosa que domina o restante. Aqui na América, ele já também tinha uma organização, também tinha uma hierarquia, também tinha uma divisão de classes sociais, também tinha uma relação de domínio com a população. Porque, às vezes, quando a gente fala de povos nativos da América, é como se fosse tudo lindo e maravilhoso, dar-se as mãos e vivíamos felizes para sempre. Mas não era bem assim que funcionavam as coisas. Então, quando o Hernán Cortés chega e eles confundem ele com um deus, ele é muito bem recebido pela comunidade asteca. E a população que é dominada pelos astecas ajuda os espanhóis a dominar essa região. Lembra do Alexandre Magno, do Alexandre o Grande, da Macedônia, que dominou toda a Ásia? Só que a diferença é que o Alexandre respeitava os aspectos culturais, coisa que a Espanha não fazia. Então, os espanhóis detonavam a cultura, não queriam nem saber. Falta 1 minuto para acabar a aula. Eles não queriam nem saber, eles se achavam realmente superiores. Certo? Gente, eu vou mandar outro link, porque eu quero acabar de falar uma coisinha ainda, tá? Então, vou sair daqui, vocês fiquem aí, estamos em 21, vamos voltar com os 21, certo? Já mando outro link para vocês. Meu computador tá logado, meu WhatsApp tá logado no computador, a bateria do meu celular acabou e desconectou o WhatsApp do meu computador. Provavelmente na próxima eu não vou estar. Ai, Barcelos, tenta ali, vai lá. Não dá, já desconectou. Tá, eu vou entrar aqui e vou mandar outra, tá?